Irmão, passa um dia fora sem postar vídeo e tudo isso acontece, né, cara? Impressionante. Só um resumo aqui do que tá acontecendo pra gente seguir com tudo aqui, tá bom? Resumo da situação de cada indiciado e das empresas envolvidas no caso Vai de Bet. Augusto Melo, presidente do Corinthians, foi indiciado pelos crimes de associação criminosa, vou comentar isso no final do vídeo, tá? Furto qualificado e lavagem de dinheiro. O mandatário está sendo apontado como participante nos desvios de recursos do contrato de patrocínio master com a empresa de apostas, com os valores de intermediação do acordo sendo repassados a empresas ligadas ao crime organizado. Meu Deus. Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do Corinthians e considerado o braço direito de Augusto Melo no Corinthians. Marcelinho foi quem autorizou dois pagamentos de R$ 700 mil cada feitos pelo clube e a rede social Media Design Limitada, né? Se não estou enganado. Pela intermediação do acordo entre Timão e Vai de Bet. Após passar pela rede social, esse valor foi enviado às empresas New Way Soluções Integradas e Wave Intermediações e Tecnologias Limitada, consideradas de fachada antes de chegar a UJ Futebol Talent Intermediações Limitada, empresa de agenciamento de atletas investigada por suposto envolvimento com o PCC. Alex Cassundé, proprietário da rede social Mid Design, foi indiciado pela suposta participação na associação criminosa e no furto qualificado. Meu Deus. Porém, a Polícia de São Paulo, Civil de São Paulo, não o reconhece como intermediário no contrato entre Corinthians e Vadebet, mas sim como uma pessoa usada pela diretoria de Augusto Melo de forma articulada para o desvio de recursos do acordo. Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians. Sérgio Moura é apontado como quem apresentou Alex Cassundé ao presidente Augusto Melo. A rede social Media Design Limitada é apontada como a empresa que recebeu dois pagamentos de R$ 600 mil do Corinthians pela intermediação do acordo com a Vadebet e em seguida repassou esses valores a New Wave Soluções Integradas e o Wave Intermediações e Tecnologias, empresas consideradas de fachada. Após o repasse, o dinheiro então chegou a a gente já leu ali, né? Utilizada para lavagem de dinheiro no futebol. Tá bom? Tem alguns comentários aqui. No primeiro ano de gestão, no primeiro mês de mandato, na primeira negociação. O cara nem esperou a cadeira esquentar para roubar o clube. Isso que ele fez, isso que ele disse é corintiano. Tem o Chico Garcia falando, a gente vai seguir aqui na sequência, tá bom? Vamos lá. O Corinthians hoje tem um presidente indiciado por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Só isso já seria o suficiente para que o Augusto viesse a público, se manifestasse ou se afastasse do comando do cargo, né? Até que isso seja devidamente apurado. Porque é inadmissível o Corinthians, do tamanho que é, ter um presidente que está respondendo por algo tão sério, tão grave e com tantas nuances, com tantas nuvens, né? Tá tudo meio, né? Tá tudo meio nebuloso desde que esse caso da Vai de Bet veio à tona. E ele sempre se defendeu, sempre disse que confiou na justiça, sempre apoiou as investigações. Só que chegou um ponto em que a Polícia Civil indiciou o presidente do Corinthians e esses dirigentes que nem lá estão mais. Aliás, a gestão muda muito, né? De comandos, de cargos, enfim, uma série de coisas. E agora cabe ao Ministério Público dar seguimento, só que tem um episódio, né? Tem um ingrediente que ele se soma a tudo isso. Na próxima segunda-feira, no dia 26 de maio, acontece a votação do impeachment do Augusto Melo. O Corinthians. Alguém tem dúvida que ele vai ser impeachmentado, pessoal? Nenhuma dúvida, né? Enfim. Diretor de marketing do Corinthians, Wanderson Salles, renunciará ao cargo do clube caso Augusto Melo não renuncie à função de presidente. Outros 6 diretores se reuniram e definiram que tomarão a mesma decisão se o mandatário não deixar o Corinthians. Pois é. E o Fabinho, Augusto Melo vai tomar caju, você cagou na cabeça do torcedor corintiano que confiou em você. Cara, eu acho que esse é um momento onde você pode até não condenar o Augusto Melo. Você pode até dizer assim: ah, é definitivo, ele roubou o Corinthians. Tá provado. Não. 100%? Ainda não. Mas que há indícios que isso tenha acontecido sim, tá? E outra coisa, a gente não tem nenhum motivo nesse momento para passar pano para Augusto Melo. Nenhum. Eu sei que tem muita gente que ainda continua com o discurso de que estão querendo derrubar ele. Ok, pode até ser. Mas já chegou na polícia, já está na polícia. A polícia é quem está tocando esta parada. É muito mais do que politicagem de clube, cara. Eu também gostaria muito que isso fosse, pô, provado que não, entendeu? Que o cara, sei lá, qualquer coisa que
não levasse o Corinthians pra esse caminho, porque o Corinthians acaba indo junto, né? E aí, cara, tem o Vessone, tem uma coisa interessante aqui, tá bom? Vamos entrar um pouco em política aqui, sem ser de clube? Vamos, mas não vamos entrar tanto não, tá bom? Porque aqui se trata mais do Corinthians, tá? O Vessone, que é um cara de esquerda e tudo, que muito provavelmente votou no atual presidente do Brasil, falou isso daqui e foi contestado pela galera aqui nos comentários, tá? Vamos ver aqui. Eu quero que você comente sua opinião sobre tudo isso. Vamos lá. E ex-dirigentes do Corinthians são indiciados pela Polícia Civil. Aí não tem muito o que fazer. Caso ele seja indiciado, ele vai ter todo o direito, pelo CPF dele, de se defender, mas eu, como torcedor do Corinthians, desde que eu sou da barriga da minha mãe, eu não vou conceber, não ele, pode ser qualquer um, nenhuma figura indiciada pela Polícia Civil como presidente do time que eu torço. Porque eu não quero, seja qual for a pessoa, um dirigente do Corinthians indiciado, cuidando de contratos, falando com jogadores, assinando coisas pelo clube. Na minha visão, é o game over. Ele tem todo o direito de se defender, a gente nem sabe se o Ministério Público vai acatar esse indiciamento, talvez possa, mas ele tem o direito de se defender. Mas ao ser indiciado pela Polícia Civil é porque a polícia está dizendo que tem várias provas de que ele fez aqui. E para mim já é o game over. Ele vai, se defende com o CPF dele, tá tudo bem. Mas o presidente, o CNPJ, vamos dizer assim, eu acho que não tem mais condição. Quem vai culpar ele e quem vai julgá-lo é a justiça. Mas vai esperar quantos anos isso daí, pra gente saber? E o Corinthians nessa daí, fica como? Concordo com ele, tá? Sobre tudo isso. Aí tem as pessoas contestando ele aqui sobre uma possível incoerência dele, ó. Tu votou no Lula, irmão. CPF do Lula tu não se preocupou, que a gente sabe o histórico do atual presidente, né? Mas apoia o presidente da República, papapá, enfim. Se a Polícia Civil fosse tão eficiente há uns 10 anos atrás, o Corinthians era maior que o Real Madrid. Será que é só o Augusto Melo que tá errado nessa história aí do Coringão? Na história? Não tô falando nem de agora não, tá? Será que não tem um passado mais de outras pessoas? Será? Tô fazendo uma pergunta aqui, um questionamento. Ó, o Corinthians é a cara do Brasil, olha a semelhança. Pois é. Infelizmente, né, cara? Pro lado negativo, né? Se bem que o Brasil hoje, assim, em questões políticas, não tem muito lado positivo. Acho que nunca teve. E o Augusto Melo, ó, anunciou uma coletiva de imprensa após ser indiciado no caso Vai de Best, tá bom? Pra hoje, tá certo? 3 horas da tarde, no CT Joaquim Grava, em comunicado enviado à imprensa, a defesa do mandatário alvinegro, liderada pelo advogado Ricardo Cury, afirmou que Augusto Melo recebeu com incredulidade e indignação o relatório final do inquérito. Além disso, o posicionamento reafirma que o presidente não teve qualquer envolvimento. Além disso, o posicionamento reafirma que o presidente não teve qualquer envolvimento com eventuais irregularidades. O advogado estará junto ao presidente na coletiva. Eu torço muito para que isso aqui seja verdade, né? Que ele realmente não tenha nada a ver com isso, cara. Porque é muito triste pro Corinthians, é muito triste. Porque se ele tiver envolvido nisso aí, meu irmão, ele que se, né? Se dane. Se não tiver envolvido nisso, beleza. Que prova a inocência dele e tudo mais. Mas pro Corinthians isso é tão ruim, cara. Um clube como o Corinthians, tá aí, a gente viu um negócio desse aqui, uma notícia dessa, de que o Corinthians pode fechar com a Adidas, com aqueles valores todos, né? Aquela valorização toda que uma marca como essa dá ao Corinthians, colocar o Corinthians em prateleira próxima ali a do Real Madrid e pouquíssimos clubes do mundo. Só o gigante europeu e o Corinthians está lá no meio, acima até do soberbo Flamengo. Que pro mercado não é o Corinthians, ele não é um Corinthians no mercado internacional. O Corinthians tem a marca do Corinthians é muito mais forte, mesmo em crise. E ver um clube como esse passando por uma situação dessa, por culpa de pessoas mal intencionadas, cara, que supostamente teriam enganado a torcida, sabe? Aí eu reforço aquela pergunta: você acha que o Corinthians não deveria virar SAF, cara? Eu não tô falando de SAF do Vasco. Não tô falando de SAF vagabunda, não. De um cara que ninguém conhece, que quer comprar o. Não. Mas de um modelo seguido pelos maiores do mundo, que são SAF e são levados a sério, né? Que não tem safadeza no meio. E que são responsáveis por tudo que acontece no Corinthians. O dinheiro é do bolso deles, entendeu? Porque aparece uma pessoa ou outra bem intencionada que fica falando, supostamente bem intencionada, que fica falando que não, é porque o Corinthians é só fazer isso que o Corinthians dá jeito. É a mesma coisa da política comum. Quantos candidatos a gente já viu no.
senador, presidente, vereador, deputado, cacete, que fica falando, é só fazer isso. Se isso aqui for feito, acabou o problema do Brasil. Acabou o problema do Corinthians. Se o Corinthians, pô, é tão simples, você fizer isso, mas ninguém faz. Já perceberam que ninguém faz? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso aí, beleza? Comenta o que você achou aí, qual a sua opinião sobre o Augusto Melo, se você ainda acredita nele ou não, tá bom? Não tô aqui pra fechar a tampa do caixão dele, mas também não estou aqui pra passar pano de maneira alguma, beleza? Até que essa situação seja 100% apurada, beleza? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.